Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Felipe. Esse aqui é o canal do Ministério a Mais. Seja muito bem-vindo. E mais uma vez estou aqui através desse vídeo para poder deixar uma mensagem no seu coração. E algo que eu garanto para você, meu irmão e minha irmã, você que vai assistir esse vídeo, algo que eu tenho certeza que vai resolver metade dos nossos problemas. E é isso que eu quero conversar com vocês aqui, que é o quê? Que é o domínio próprio. Algo que, se nós tivermos, vai evitar uns 80, 90% dos problemas que a gente encara na nossa vida. Lembrando que tudo que nós plantamos a gente colhe. Coisas boas e coisas ruins. Mas, se eu, tendo esse domínio próprio, eu vou entender o que se deve ser plantado e vou plantar coisas boas e vou plantar coisas que vão me gerar bons frutos, né? Eu gosto muito de usar um texto que se encontra em Gênesis 2:26. Quando Deus ele está lá nos criando, ele olha e fala, ó, façamos nós o homem, a nossa imagem e semelhança. E começa a falar, né, de toda a criação ali do homem, ele começa a criar o homem. E aí ele fala o quê? Ó, façamos nós o homem para que domine sobre toda a criatura. Eu gosto de usar muito esse trecho, essa palavra, para falar que o homem também tem que dominar a si próprio, que toda a criatura, quando Deus fala que domine sobre toda a criatura, sobre todas as coisas, em algumas versões, eu acredito muito que também se refere ao homem dominar a si próprio. E isso fica mais evidente ainda lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, aonde o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Aí vocês perguntam, mas Felipe, por que então eu tenho que ter esse domínio próprio? É só para mim não plantar coisas ruins? Meu irmão, serve para tanta coisa. Minha irmã, serve para tanta coisa. Que se nós começarmos a dominar o nosso eu, a dominar a nossa língua, a dominar os nossos olhos, os nossos ouvidos, sim, pode ter certeza que a nossa vida ela será transformada, ela vai ser, nós passaremos por evoluções positivas. Quantas vezes eu e você nós não arrumamos confusão porque nós não conseguimos controlar o nosso eu, nós não conseguimos controlar o nosso ego. Olha só que muito louco, coisas que poderiam ser evitadas na nossa vida através deste domínio próprio que infelizmente aconteceram, porque nós deixamos o velho homem, porque nós deixamos o nosso ego inflamar, e o que aconteceu? Aconteceu uma catástrofe, aconteceu algo de ruim. Pessoas, já ouvi histórias de pessoas que perderam empregos, pessoas que perderam oportunidades, porque não conseguiram ter um controle próprio, um domínio de si mesmo. E isso é tão sério, meus irmãos. Tem uma passagem que eu gosto muito. Eu não vou lembrar exatamente onde ela se encontra, mas é quando Davi ele está correndo de Saul, ele entra numa caverna para poder se esconder de Saul, né? Ele e os seus homens. De repente Saul entra naquela caverna para descansar. A palavra diz que Saul entrou ali para fazer as suas necessidades. E ali Saul, melhor dizendo, depois que ele faz tudo que ele tem que fazer, ele deita com os teus homens e ele deita e dorme. Os homens de Davi naquele momento dizem para Davi assim, Davi, meu senhor, olha só, o seu Deus entregou o seu inimigo nas tuas mãos. Davi ele se aproxima de Saul, ele arranca um pedaço da veste de Saul, podendo matar Saul. Só que lá no fundo Davi consegue ter um autocontrole. E bem no finalzinho ele fala assim, ai de mim se tocar num homem ungido do Senhor, ai de mim se tocar num ungido do Senhor. Davi, ele teve domínio sobre si próprio naquele momento. Ele evitou uma catástrofe. Ele sabia, porque era a lei do Senhor não tocar em pessoas escolhidas, pessoas ungidas por Deus. Então Davi não deixou o seu eu, o seu ego inflamar a um ponto que o dominasse, que o controlasse. Ele fez o quê? Ele respirou fundo, ele parou, ele pensou, ele conseguiu ter o domínio próprio, ele conseguiu gerar aquele fruto e ele não fez aquilo de errado, ele não assassinou Saul.
Pouco tempo depois, Saul acaba se matando, mas isso não vem ao caso, isso fica para um outro dia, para um outro vídeo. Mas o que eu quero dar ênfase é o domínio próprio de Davi. O domínio próprio também de Jesus, que esteve 40 dias no deserto e no último dia, bem ali no finalzinho, ele teve fome, Satanás veio, Satanás o tentou com coisas que seriam de muita utilidade para Jesus, só que Jesus, através do domínio próprio, ele não aceitou os pratos do diabo. Em outras palavras, se nós conseguirmos controlar o nosso eu, controlar o nosso ego, controlar a nós mesmos, nós vamos deixar de aceitar muitos pratos que o diabo tem oferecido para as nossas vidas. Imagina só comigo, meu irmão. Sim, você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo. Se você começar a gerar esse fruto, você vai conseguir se livrar da pornografia. Você vai conseguir se livrar da prostituição, você vai conseguir se livrar do adultério. E você também, irmã, se você ter esse domínio próprio, esse fruto tão importante, você vai deixar de fofocar, você vai deixar de se prostituir, você vai deixar de adulterar, você vai deixar de fazer tantas coisas, tudo porque você decidiu tomar uma decisão e gerar esse fruto chamado domínio próprio na sua vida. Ah, mas só mulher é fofoqueira? Não, homem também é fofoqueiro. E homem fofoqueiro é muito pior do que mulher fofoqueira. Ou melhor, todo mundo que fofoca, sendo homem ou mulher, é horrível. Então, comece a investir na sua vida para que você gere esse domínio próprio. E eu tenho certeza que muitas situações da sua vida, elas vão ser evitadas, elas não vão acontecer. Coisas de ruim, coisas que podem até mesmo trazer a sua morte, elas deixarão de acontecer. Por quê? Porque agora você controla o teu eu. Você não apenas foi criado para dominar, como diz a palavra, mas dominar todas as coisas. Você não foi apenas criado para dominar os animais, dominar as demais coisas, mas também o seu próprio coração, o seu próprio eu. Você foi criado, meu irmão, para governar a sua vida através do Espírito Santo. É para isso que Paulo dá ênfase a um dos frutos do Espírito Santo, porque se nós dermos esse fruto, é capaz sim de nós dizermos não para tantas coisas que têm nos tirado da presença do Senhor, para tantas coisas que têm nos tirado do foco. Quantas vezes nós perdemos o foco na empresa, no trabalho, andando na rua, pessoas às vezes perdem o foco e até chegam a se acidentar. Então, a perca do foco é algo que muitas das vezes está relacionada à nossa falta do domínio próprio. Às vezes a gente pega o celular para ver uma mensagem de alguém ali que te chamou e quando vê, você já não está mais naquela conversa, você já está no Facebook, você já está no Instagram, você deixou as coisas importantes que você estava fazendo de lado para poder saciar a sua própria carne. E o mais forte de tudo isso é o que o oposto do domínio próprio é o alimentar a própria carne. Coloca isso no seu coração. Quando eu não domino o meu eu alimento a minha carne. E a minha carne alimentada, meu irmão, a minha carne ela governa, ela vai sempre me levar para as enrascadas da vida. E a pergunta que você deve estar fazendo agora, então como que eu consigo gerar esse fruto? Como eu consigo ter esse domínio próprio que é tão importante para a minha vida, que é tão importante para mim seguir e alcançar os objetivos que eu tenho? Jejum, oração e muito relacionamento com Deus. Essa é a resposta. Uma pessoa ela só tem domínio próprio se ela consegue ter um relacionamento sólido com Jesus Cristo. Ter um relacionamento sólido com o Espírito Santo de Deus. Porque se é um fruto do Espírito, o Espírito Santo ele precisa estar dentro de mim para esse fruto ser gerado. E o Espírito Santo ele só habita dentro de mim quando eu mato a minha carne, quando eu como se diz, quando eu mato a minha carne, quando eu fujo da aparência do mal, quando eu o busco, quando eu me relaciono. É assim que o Espírito Santo faz morada dentro de mim. Então a única forma, meus irmãos, de vocês terem esse domínio próprio, de vocês fugirem de todas essas enrascadas da vida, porque nesse tipo de situação eu não coloco nem a culpa no diabo, meu irmão e minha irmã. Claro que Satanás ele é oportunista, ele vai usar de diversas situações para poder acabar com a sua vida. Mas quando se trata de domínio próprio, de consequências que foram acarretadas para as nossas vidas por falta do domínio próprio, eu sinto te dizer, não tem nada a ver com o diabo. Tem apenas a ver com a sua falta de domínio próprio. Então que você possa entender isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que muitas coisas estão dando errado na sua vida, muitas coisas não estão fluindo, coisas estão, você deve estar pensando, nossa, eu sou azarado, nossa, alguém deve ter feito uma macumba para mim, quando na verdade, meu irmão, você só não está conseguindo dominar a sua própria vida. E dominar a própria vida tem a ver
ver com você fugir da pornografia, tem a ver com você fugir do pecado, tem a ver com você guardar a sua língua, tem a ver com você olhar para a direção certa e não olhar para onde você não deve. E essa é a mensagem para você hoje. Domínio próprio é um fruto que você precisa para a tua vida, não apenas para o teu sucesso, mas para a sua caminhada com Cristo Jesus. Que você guarde essa palavra no seu coração e busque a partir de hoje, intensamente, por esse domínio próprio que eu e você tanto precisamos. Algo que é tão crucial para os dias que nós estamos vivendo. Amém? É um prazer ter vocês aqui com a gente. É um prazer poder compartilhar o que Deus está colocando no meu coração com vocês. Peço que você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, deixe seu like, comente. Você que já é inscrito, você que não é inscrito, comente também. Agora nós também estamos compartilhando esses vídeos no Facebook. Ainda não temos uma página oficial no Facebook, mas está lá no meu próprio Facebook, que é o meu nome. Você colocando lá, você consegue me achar. E esse vídeo está lá. Curte, compartilha, mostra para as pessoas que estão ao seu redor, que eu tenho certeza que muitos serão alcançados por essa palavra. Amém? Um grande abraço. Jesus Cristo te ama muito e não se esqueça, tenha domínio próprio.